Olá, amados e amadas. A gente está hoje contando o testemunho da Shirley Cândida, que está contando para a gente um pouquinho de como foi conhecer o pai já na adolescência, saber de que aquele pai que te criou não era o seu pai biológico. Como foi enfrentar toda essa situação, Shirley? Eu imagino, como você falou, que ele sempre teve muito carinho com você, muito cuidado, não tinha diferença de tratamento de você para os seus irmãos. Ele também deve ter sofrido muito nessa fase, né? Porque o adolescente, por si só, ele já quer descobrir de onde eu vim, quem eu sou. Não é? Não deve ter sido uma situação fácil, nem para você, nem para ele, né? Não foi fácil não, Carol. Foi um tempo, assim, que veio muitas dúvidas, muitas, assim, a respeito, né, da minha vida e da dele. A gente, por eu ter descoberto, né, assim, já sabendo que ele não era meu pai, então, assim, a gente começou a ter certo, assim, não às vezes resistência, mas eu já tinha, né, tava sabendo a verdade, que realmente era meu pai. Então, assim, aquele amor, aquele carinho, ao mesmo tempo se tornou, assim, meio que quase uma distância entre a gente um pouco, porque como adolescente, né, de 12 para 13 anos, vem às vezes aquela mágoa, vem aquele rancor, e às vezes eu chorava, né, às vezes eu sentia assim triste, me sentia às vezes até enganada, e assim eu vi que eu falava com o Senhor, eu estava orando, eu orava, pedia a Deus, falou, Deus, tira isso do meu coração, traz em mim realmente o que o Senhor tem para minha vida, assim, sabe, que é o perdão. Sabe, eu tenho que perdoar, eu não posso ficar, porque é um mandamento de Deus. Eu conhecia, mesmo eu sendo muito nova, eu conhecia os princípios, eu conhecia a palavra de Deus. Então eu pedi ao Senhor, só que eu chorava, né, porque ao mesmo tempo vinha na minha cabeça, quem é meu pai, né, por que aquela prima minha falou aquilo pra mim, porque às vezes ao mesmo tempo eu não queria saber, às vezes ao mesmo tempo, por que não deixaram isso sem me falar, sem me contar, eu prosseguia, sabe, mas eu creio, Carol, que algumas sequelas a gente, sim, né, a gente começa a sentir algumas coisas que realmente tinha na nossa vida, que era a respeito daquelas situações que a gente já tinha vivido, sem a gente mesmo saber, né, então eu creio assim, quando eu comecei a conversar com a minha mãe, eu comecei a falar, mãe, me ajuda em oração, eu quero conhecer o meu pai. E quando eu tive essa atitude, realmente nós tivemos mesmo uns contratempos em casa, porque eu estava querendo conhecer meu pai, queria saber quem que ele era. Por quê, Carol? Porque eu creio assim, sabe, que Deus, ele nos ensinou a amar. Sabe, eu falo assim, se Deus ele nos ama, nós também podemos amar. E se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Sabe, e mesmo que minha mãe contasse toda aquela história para mim, que falou para mim das dificuldades, que ela não conheceu, que ela não conviveu com ele, que ela casou, eu sei que Deus cuidou de mim o tempo todo. Então, assim, foi onde realmente eu tive a atitude. Eu falo que às vezes tem coisas na nossa vida que é atitude nossas, né? Então eu tive a atitude de ir até ele, sabe? Você de procurar isso. Eu fui até uma irmã, junto com a minha mãe, irmã dele, falei, olha, eu tenho vontade de conhecer, eu tenho vontade de conviver, sabe? Conversei com o meu padrasto, que é o meu pai, falei com ele, olha, me perdoa, mas eu preciso vencer essa etapa na minha vida, eu preciso saber, eu preciso ter esse contato com ele também. E foi onde nós tivemos que orar como família, tivemos que buscar o Senhor a respeito disso. Eu sei que minha mãe foi uma mulher assim de Deus, sabe? Uma mulher muito importante na minha vida, que esteve ali comigo o tempo todo. Ela orou comigo, ela sempre me incentivou. Minha mãe é uma mulher fantástica, assim. Eu creio que tudo que ela passou na minha infância, ela passou assim, sabe, sendo uma mulher vitoriosa, porque ela nunca desistiu de mim. Ela teve oportunidade de pessoas que falaram com ela, me dá ela que eu crio, mesmo que ela não tinha condição, mas ela nunca desistiu da minha vida, ela sempre esteve ali comigo, ela sempre me criou, sabe, ela sempre me educou, ela sempre fez o que ela pôde fazer de melhor para mim, ela fez. Então assim, e mais uma vez ela foi comigo, mais uma vez ela esteve ali comigo orando, e mais uma vez ela falou, filha, se é isso que você quer, eu vou com você. Sabe, para ela voltar, né, aquele tempo todo, voltar naquele passado todo e me levar até ali, não foi fácil. Mas ela, eu creio que ela viu que eu precisava disso na minha vida, para me completar a minha vida, Carol, completar a minha carreira que Deus tinha para minha vida. E quando eu tive essa atitude, eu cheguei, conversei com a irmã e ela entrou em contato com ele e ela falou, olha, seu pai tem muito tempo que queria realmente conhecer você. Eu já estava com 15 anos, Carol.
Nossa. Eu estava com 15 anos, foi quando eu marquei um dia realmente de conhecê-lo, sabe? Foi assim, sabe, aquele dia que eu cheguei realmente, pude ver, olhei para ele assim, sabe? E naquela hora, Carol, quando eu estava a caminho disso, eu vi que o inimigo, ele falava, olha, mágoa, rancor, não perdoa, sabe? Olha, tem muito tempo, foi muitos anos. Ô, Carol, mas eu estava ali com o meu coração falando, Deus, libera amor, libera perdão, sabe? Libera no meu coração, porque eu sei que era o que Deus tinha na minha vida a respeito da minha vida com ele. E quando, Carol, eu cheguei até ele, cheguei em contato com ele, eu já estava com o meu coração assim, ligado a Deus, sabe? Tentando fechar os meus ouvidos para o inimigo. A minha mente, eu falava, Deus, na minha mente, que o inimigo não venha ter ataque na minha mente, porque eu quero chegar ali, eu quero perdoar, eu quero amar. Porque, então assim, para mim, para um adolescente de 15 anos, Carol, eu tinha que estar realmente, igual eu falei, estava com a minha mãe orando por mim, minha família intercedendo por mim, para mim chegar nessa situação. Nesse momento. E quando eu realmente vi ele, eu pude dar um abraço nele, Carol, assim, sabe? Foi aquele abraço, não foi de rancor, não foi de mágoa, eu vi uma cura na minha vida, algo que às vezes eu sentia antes, às vezes... passei aquele tempo tendo rancor, mas aquilo ali, naquele momento, eu senti uma quebra, eu senti, sabe, o poder do inimigo caindo por terra sobre a minha vida, porque eu tive tudo para me ser uma adolescente revoltada, ser uma adolescente com problemas, com mágoa, com rancor, mas Deus, ele é tão fiel, que quando ele tem um propósito na nossa vida, tem um plano na nossa vida, ele nos deixa. Ele não nos abandona, ele vai conosco até o fim. Eu falo que Deus, ele já foi lá no fim e já viu que está tudo bem. Ele já conhece a nossa vida toda, então ele já sabia daquele momento, ele já sabia que está tudo bem. Ele ia me dar força para aquele dia, para me chegar até ali e poder, em vez de olhar para o meu pai e falar, olha, cadê você? Onde você esteve esse tempo todo? Ele já sabia que eu ia chegar ali, que eu ia amar aquela vida, que eu ia poder amar ele. E foi assim, Carol, realmente, eu convivi com ele, passei a conviver com ele, passei a ter um amor tremendo pelo meu padrasto, porque eu reconheci o que ele fez pela minha vida. Porque ele, pensa, o que ele fez, ele me criou ali, me deu amor, sabe, deu aquela proteção. Então, assim, eu pude realmente falar, Deus, isso é maravilhoso. Ele foi sabe? Um pai mesmo, ele né? Foi, então, assim, eu pude realmente amar. Então, assim, às vezes eu vi que eu tinha algumas resistências, assim, de, às vezes, chegar, de abraçar, de beijar. Não, hoje eu chego, eu abraço ele, eu beijo, sabe? É paizão mesmo, tô ali junto com ele. E com meu pai também, sabe? Esse contato que eu tive com meu pai foi muito importante para mim, é importante para minha vida, e sabe, foi uma Carol? construção, né, Sheila? Eu imagino que seja uma construção. Você chegou ali, você já estava curada, você já conhecia a palavra, mas ele não, né? Ele não conhecia ainda a palavra. E ainda que conhecesse, é realmente um processo de construção, né? Você vai construindo um amor, você não chega e ama, você chega e perdoa, mas você vai construindo uma identidade. E como é que foi esse processo de vocês começarem a conviver, começarem a ter um relacionamento? Como foi isso? Foi um processo, Carol. Nós fomos convivendo ali, eu fui conhecendo ele, sabe? Fui conhecendo a pessoa por dentro, né? E fui vendo o coração, fui tendo cada dia mais amor pela vida dele. As férias, a gente passava as férias junto. Então, assim, mesmo que aquelas circunstâncias todas que eu tive, né, ao contrário de ter, às vezes, uma raiva, às vezes um rancor, eu via que ele era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa assim, sabe, que Deus amava a vida dele, que Deus ama a vida dele, e eu sei que Deus queria aquele momento para mesmo tanto cura, às vezes, na minha vida e na vida dele. E hoje, assim, sabe, Carol, essa convivência minha com ele me ensinou muito, sabe, me ensinou a amar mais, me ensinou a perdoar mais, me ensinou a correr atrás mais das coisas, porque tem coisas na nossa vida que são atitudes nossas mesmo, que às vezes nós realmente não temos a coragem de chegar e de falar, olha, eu quero, eu vou, sabe? Às vezes o medo de ser rejeitada, o medo às vezes de não conseguir, sabe? E realmente aquele momento para mim quebrou, aquele medo que eu tinha, e se eu chegar perto dele? E se eu conhecer? E se ele me rejeitar? Né? Porque a gente, certo sentimento, foi o que eu senti quando mais nova, poxa, meu pai, eu não tive com ele na infância, mas o porquê?
sabe? Mas, Carol, não foi rejeição, sabe? Eu realmente recebi o amor de Deus, recebi o amor dele, fui muito amada e sou muito amada por ele também. O meu contato hoje, a minha vida com ele, assim, sabe? Ele é um paizão também. Receber, às vezes, todo dia ele falar, mandar mensagem para minha filha, eu te amo demais. Sabe, você é minha princesa, sabe, às vezes eu viajava e para festa, ele me acordava de manhã, me dava um beijo, eu achava até assustava aquilo, sabe, porque aquele contato gostoso, sabe, e assim, é um tempo muito bom, Carol, assim, essa atitude, e eu creio que quando nós tomamos essa atitude de perdoar, de voltar atrás, sabe, de consertar coisas na nossa vida, eu falo assim, Deus, ele já está ali pronto ali para nos abençoar. Sabe, porque eu falo assim que a falta de perdão, a amargura, o rancor, ela traz pra gente barreiras na nossa vida e nos impede de seguir em frente, nos impede de caminhar, né? E quando a gente rompe o Senhor tá ali, as bênçãos do Senhor tá ali próximo da gente. E uma das bênçãos que Deus me deu através do meu pai foi a minha família, né? Porque foi através do meu pai. Foi eu conhecendo meu pai, ele morava na cidade de Três Marias, né? Eu comecei a conviver com ele, comecei a viajar e para lá, que eu conheci o meu esposo. Com 16 anos, logo depois eu conheci meu esposo. Conheci ele lá, foi num tempo, né, muito rápido, assim. Ele já teve aqui, contou o testemunho dele da cura, né? Mas quando eu conheci ele, eu estava com 16 anos e eu convivi com ele ali rápido. Aí teve um dia que eu virei para o meu pai e ele não muito assim com a palavra de Deus, tudo, ele falei, pai, quando eu casar, eu profetizo que eu vou casar com aquele rapaz que mora aqui. Ele falou assim, filha, que é isso? Isso não existe. E realmente foi. 8 anos depois eu reencontrei o Cristiano, encontrei meu esposo, casei, tenho meus filhos. Então, assim, eu vejo assim que o perdão, a chave do perdão, ela abre portas, sabe? Ela abre portas para as nossas vidas. Ela escancara as coisas que Deus tem para nós, porque às vezes elas ficam presas por falta de perdão. Então eu falei, eu podia ter sido uma adolescente, eu tinha tudo para o inimigo me fazer uma moça revoltada, irada, sabe, com Deus, com as pessoas, mas não, mas eu decidi a perdoar, eu decidi amar, eu decidi tomar essa atitude. E eu gosto de uma passagem muito na Bíblia, Carol, que fala lá quando José, ele foi ali vendido, né, pelos irmãos, ele foi jogado num buraco, foi vendido pelos irmãos ali, e o que acontece, depois quando ele se levantou, ele foi ali servir a Potifar, a mulher de Potifar, né, deu de cima dele, mesmo assim ele foi preso. Então assim, mas José, hora nenhuma José murmurou, hora nenhuma José reclamou, ele não questionou Deus as coisas que aconteceu com ele, hora nenhuma ele falou, Deus, por que eu estou vivendo tudo isso? Ele serviu a Deus, ele confiou em Deus, ele esteve ali o tempo todo, e quando Deus, ele exaltou ali José, teve ali com José foi, né, governador do Egito, ele teve a oportunidade de ter a família dele, que tratou ele mal, a família dele que abandonou ele, frente a ele, né, e o que ele fez? Ele não foi lá e não vingou, ele teve a oportunidade de fazer a mesma coisa, hoje, agora eu estou aqui na situação, o que vocês fizeram comigo? Não, ele amou. Ele amou aquela família, ele ajudou a família dele novamente. Então, assim, eu vejo que a minha história, cara, eu vejo assim, sabe, porque foi uma história de amor, uma história, assim, realmente, assim, que Deus fez através da minha vida, através da vida do meu pai, da minha família, foi que nós pudéssemos nos unir mais, sabe? Nessa história nos uniu, trouxe amor mais dentro do meu lar, amor mais dentro da minha casa, com os meus pais, com meu pai biológico. Sabe, eu fico vendo hoje ele servindo a Deus, caminhando com a palavra do Senhor, fico vendo assim, então assim, para mim é muito gratificante, porque eu podia não ver isso, eu podia não ter tido essa oportunidade, sabe, da minha família hoje, que eu tenho hoje, o Cristiano, meus filhos, podia não ter tido essa oportunidade, por se eu tivesse escolhido a guardar mágoa, a guardar rancor, sabe, a não perdoar, a não seguir em frente, a não ir até lá. Então eu falo que perdão é a chave de tudo. Perdão, eu falo que para minha vida marcou, sabe? O perdoar, estar ali. Foi um marco, realmente, foi um né? marco. A partir do momento que você decidiu, as portas se abriram. Aliás, eu costumo dizer que quando a gente perdoa, a partir do momento que você perdoa, você está livre. E aí você está livre, inclusive, para receber as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, né? Com certeza. Muitas pessoas pensam assim, às vezes guardam mágoa das pessoas e não perdoa. Aí prende. Só que você está prendendo você mesmo.
Você está se prendendo, prendendo de prosperar, prendendo de ser abençoado, prendendo de ser livre, prendendo. Eu falo que o perdão é provado cientificamente, né, que muitas enfermidades é por falta de perdão, né? As pessoas guardam mágoa e vão guardando, e ali elas não têm atitude de, sabe, de se liberar a pessoa, e ficam ali com aquela coisa presa, e assim, às vezes adoecem, às vezes vem enfermidades, sabe? Mas o perdão é cura, o perdão transforma as nossas vidas, o perdão traz as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e eu sou prova disso, sabe? Eu sou prova do que Deus fez na minha vida, assim, o perdão, a cura na minha vida. Hoje eu tô aqui, graças a Deus. As pessoas falam assim, você ri muito, você brinca muito, mas eu sou feliz com Deus, eu sou feliz com Deus. Hora nenhuma eu questionei Deus. Deus, por que foi assim? Por que foi daquele jeito na infância? Por que eu passei dificuldades? Por que eu fui conhecer? Por que o meu padrasto não era o meu pai? Por que eu fui conhecer o meu pai com 15 anos de idade? Eu nunca questionei a Deus por isso, porque Deus, Ele sabe. Eu falo assim, que Deus não me abandonou hora nenhuma. Ele sabia de tudo, e quando eu falei com o Senhor, Deus, eis-me aqui, o Senhor faz parte da minha vida, toma a frente da minha vida. Ele me deu toda a direção, Ele cuidou, Ele me guiou, Ele esteve comigo o tempo todo, Ele não me desamparou hora nenhuma. Cada lágrima que eu tive, cada lágrima escorria, eu tenho certeza que o Senhor estava ali comigo, Ele estava ali junto, prosseguindo junto comigo, e Ele não me desamparou e não me desampara até hoje. Shirley, nós vamos fazer um outro intervalo rapidinho, e a gente volta com o final dessa história, e a gente volta também para que a Shirley faça uma oração para você que está em casa, que vive uma situação semelhante, que precisa também liberar esse perdão. É rapidinho.